Mestre Jesus, todos nós que hoje aqui estamos, e já por muito tempo nessa sequência de estarmos aprendendo com todos esses ensinamentos que são trazidos a todos nós, agradecemos pela oportunidade de tudo isso ser possível, pois o aprendizado sempre traz a cada um a libertação, muitas das vezes, de tantas coisas que até então ficamos presos, com medo, sem entender os porquês. E muito mais do que isso, em todos esses aprendizados, sempre tem o direcionamento de você, Mestre Jesus, que traz a todos nós uma palavra de conforto e uma palavra de esperança. E hoje não será diferente. Que nesse momento você possa estar ao lado do palestrante material e espiritual, o amparando e o intuindo em tudo aquilo que ele irá trazer a todos nós, para que alguns medos, algumas inseguranças, incertezas, sejam hoje amenizadas e que todos nós saiamos daqui com o coração bem mais abastecido. Que assim seja. Que assim seja. Mais uma vez, Sueli, obrigado pela ação. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos, né, ao nosso encontro semanal. Nós já estamos hoje no penúltimo encontro deste curso, que começamos lá no dia 12/3, com a palestra da Adriana, falando sobre o plano material e o plano espiritual, como eles se interlaçam. Depois, nós falamos sobre ação e reação, né, sobre a interpretação dessa lei, como que ela trabalha, né, o palestrante trouxe aí sobre né, a relação dela no campo vibracional. Depois nós viemos, né, nessa estrada de conhecimento, falando sobre planejamento material, né, de como o nosso desenrolar do dia a dia, isso já foi planejado, né, no plano espiritual, através do nosso planejamento reencarnatório. Depois da nossa chegada, né, foi falado sobre o véu do esquecimento, que é uma dádiva, né, um presente, né, que o Pai nos dá, da condição de que a gente possa conviver e buscar aquilo que foi feito no nosso planejamento, ao lado daqueles que vão compor as pessoas que estão em nosso lado, né, a gente tem a dádiva de não lembrar se nós magoamos ou se fomos magoados por aqueles nossos amores ou aqueles que estão em nossa volta. Falamos sobre a família material e a família espiritual, a relevância da família, como que as famílias são constituídas, né, as responsabilidades dos papéis dentro da família, seja de pai, de mãe, de irmão, de tio, de avô. Também nos foi falado sobre a influência espiritual no nosso dia a dia, de como nós influenciamos as pessoas, como que nós somos influenciados, seja por encarnados, desencarnados. Então, a gente está caminhando aí. Depois, foram abordados sobre as dores materiais e as nossas dores espirituais, né, que são nada mais são do que a necessidade de compreendermos, né, dessas dores que nós passamos, são os nossos pensamentos equivocados, aos nossos atos, né, que transgridem as leis divinas. Então, a dor acaba não sendo uma punição, mas um estímulo, né, um estímulo para que a gente possa raciocinar as mudanças que nós necessitamos fazer. Depois do penúltimo tema, na semana passada, que Roseli nos trouxe, de uma forma muito sutil, né, algo que muito de nós temos medo, que é o desencarne. Né? Então, ela trouxe aí como fechamento de um ciclo, e
E lembrando, né, que nós somos seres espirituais vivendo num corpo material, vindo aqui colocar em prática tudo aquilo que nós estudamos, né, durante o tempo que nós estivemos na erraticidade entre uma encarnação e outra. Tudo aquilo que nós planejamos, no nosso planejamento, colocando em prática, e aí chega a hora que nós devemos retornar à nossa casa, ou à nossa pátria, né, verdadeira, nossa pátria espiritual. E hoje nós vamos abordar um tema que já foi colocado, chamado zonas de refazimento, né? Para onde que nós vamos depois do nosso desencarne, né? E na semana que vem, eu estou meio doido já, na próxima palestra, que vai ser sexta-feira, que vai ser dado por Adriana, se não me falha a memória, vai ser o fechamento do curso, e ela vai falar sobre cidades intermediárias, tá certo? Acho que sim, né? Então tá bom. Bem, quando nós falamos em zonas de refazimento, eu me lembrei de duas passagens bíblicas, né, que Jesus deixou no Evangelho. A primeira delas, que para mim é uma conjectura minha, uma está muito ligada à outra para mim, é que a parábola da ovelha perdida. Acredito que todo mundo conhece, né? Jesus estava lá ensinando e ele disse, né, que se alguém tivesse 100 ovelhas e uma delas se perdesse, quem que não deixaria as 99 e iria em busca daquela que foi perdida? Essa passagem já está em Mateus e está em Lucas também. E aí ele continua dizendo, né, que se a gente conseguir encontrar essa ovelha que foi perdida, nós ficaremos mais contentes com aquela ovelha que se perdeu do que com as 99 que estavam lá bem guardadas. E ele completa que, da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Então, as zonas de refazimento, elas se baseiam nesse amor paterno que Jesus nos deixa nessa parábola, dizendo que nós jamais seremos esquecidos pelo nosso Pai. Ele não deixará que nenhum de nós nos perca nessa caminhada. Então, como nós sabemos e vimos ao longo deste curso, que nós somos aquilo que nós cultivamos durante a nossa existência material. Aquilo que nós cultivamos que serão frutos das nossas ações, aquelas emoções que nós pensamos, aquelas emoções que sentimos ao longo de nossa jornada, todas como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos esses sentimentos para conosco, para o nosso próximo. Então, isso acaba sendo uma plantação. Isso acaba marcando em nosso espírito aqueles caracteres que nós levaremos após a nossa vida material e levaremos para o nosso plano espiritual. Então, depois que nós fizemos o nosso desencarne, depois que nós desencarnamos, né, depois que a gente volta a ser o ser espiritual, nós estamos ainda condensados, ainda, digo, energeticamente falando, nós estamos ainda próximo da matéria. Então, para isso, Deus, na sua infinita bondade, vou pegar a segunda parte, né, que Jesus fala isso, que está lá em João, e aí tem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele diz que Deus, na casa do Pai, existe muitas moradas, né, que se assim não fosse, né, ele já teria dito, mas que ele iria preparar um lugar para nós. Então, quando isso está descrito no capítulo 3º, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa do meu Pai,
né? E ali ele vai falar sobre os diferentes estados da alma da erraticidade, né? Então, ele começa dizendo que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circundam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Trazendo para o nosso bate-papo de hoje, aqui ele fala de moradas como outros mundos, mas como nós somos um mundo dentro de um mundo gigantesco, nós temos nosso mundo particular, essas zonas de refazimento nada mais são do que vários mundos dentro desse mundo que estão convivendo conosco em paralelo. Então, se eu tivesse que traçar talvez assim uma imagem, talvez um exemplo metafórico para a gente pensar nessa zona de refazimento, vamos imaginar num prédio. Um prédio tem vários andares, que existem vários apartamentos e que vai agregar ali várias famílias. Então, as zonas de refazimento nada mais são do que são essas moradas, são esses andares, são essas divisões, onde todos nós, de acordo com o nosso nível de entendimento, nível de que desses caracteres, ou tudo que nós conquistamos, ou que outros poderiam falar, né, dos tesouros que nós estamos levando, aquilo que nós realmente levamos para o plano espiritual, ela vai nos levar. Então, nós somos levados a esses locais de acordo com o nosso nível de consciência, de acordo com o nosso nível de entendimento de quando nós saímos do plano material para o plano espiritual. Todos nós que estamos encarnados, e aí nem o nosso Senhor Jesus foge à regra, todos nós iremos passar pelas zonas de refazimento. Todos nós. Todos nós temos que passar por cada uma dessas etapas para aí, a Adriana, na semana que vem, falar das cidades intermediárias, para que a gente consiga ir subindo gradativamente, energeticamente, aos planos que a gente vai traçando ao longo da nossa jornada no plano espiritual, nesse tempo que nós iremos passar na erraticidade. Então, nessas zonas, eles vão ter locais de socorro, vão ter escolas, vão ter todo o agrupamento necessário para que a gente possa ir recuperando aos poucos a nossa condição novamente de conviver no plano espiritual da mesma forma que nós vivemos aqui no plano material, ou seja, de consciência de que nós estamos lá. Sim, Jeane. Boa noite. Temos algumas perguntas, na hora que você quiser. Vamos lá. A primeira é o seguinte, fiquei um pouco confusa quanto aos mundos dentro de outros mundos. Você poderia explicar melhor? Bem, quando eu disse que existem mundos dentro de outros mundos, o que eu quis dizer é o seguinte, porque a gente fala que nós somos um universo em particular, nós temos várias, se eu for colocar espiritualmente falando, né, nós temos várias faixas vibratórias, vários corpos vibratórios. Temos o corpo material, tem o duplo etérico, tem o perispírito, o campo mental inferior, o campo mental superior, e assim vai. Se a gente for colocar isso em termos de um universo, nós também teremos as divisões de faixas vibratórias da mesma forma. Por isso que eu acabei brincando que nós somos um mundo dentro de vários outros mundos. Então, ou seja, dentro do planeta Terra, hoje, no plano material, também existem várias faixas vibratórias, que foi a correlação que eu fiz com o prédio e seus andares, que vão abrigar onde nós estamos alinhados, onde está a nossa afinidade, a nossa vibração, a nossa capacidade, a nossa sintonia espiritual com os nossos pensamentos e nossas emoções, nós vamos nos locomover dentro desses campos vibracionais. Então, foi por isso que eu disse que nós temos vários mundos dentro de 8 mundos, porque nós temos uma infinidade de vida, né, dentro do nosso próprio ser, como dentro do nosso planeta que habita, depois dentro da nossa galáxia, e aí vai se expandindo isso por toda a criação. Pode falar. Pode. As zonas de refazimento seria o mesmo que muitos chamam de zonas de sofrimento, umbral e inferno?
Boa pergunta essa, hein? Bem, respondendo de forma direta, sim, as zonas de refazimento, como nós vamos ver em infinitas não, mas muitas literaturas hoje que já foram disponibilizadas, né, do plano espiritual para o plano material, nós vamos ver chamando de umbral, como esse conceito foi apresentado a primeira vez no livro do Nosso Lar pelo André Luiz, inclusive depois no filme, né, demonstra lá, né, talvez materializou, mas aos nossos olhos, né, do que seria um ambiente do umbral, mas o umbral não significa que é somente o inferno, como também aí vem na nossa jornada cristã, o próprio Kardec tem um livro, né, chamado O Céu e o Inferno, onde ele aborda exatamente aonde cada consciência leva a cada agrupamento de espíritos. Então, a zona de refazimento, para alguns é conhecido, só que o primeiro conceito que nós temos de inferno, que é o conceito cristão, está muito enraizado naquilo que todos nós, seres humanos, quando nós desejamos o mal a alguém, quando a gente, né, pensa, a gente fala que o cara vai para o inferno, né? Então, ou seja, criamos ali, acabamos com esse tipo de pensamento, nós estamos contribuindo para a construção energeticamente de sustentação do que um lugar chamado inferno, onde espíritos irão sofrer. Mas o inferno, ele não é algo eterno como nós acreditávamos até pouco tempo atrás, até alguns séculos atrás, aonde que se eu tivesse a minha vida e não tivesse sido uma boa pessoa, não tivesse seguido nenhum preceito bom, eu passaria o restante da minha vida em um lugar de eterno sofrimento. Mas não existe tal lugar de eterno sofrimento, porque nós somos feitos para a evolução. Nós somos seres que vamos evoluir. Então, não existe você ficar estacionado em um lugar para sempre. Eu posso até me estacionar em um lugar, não querer avançar, ficar em algum lugar, escolher a culpa e ficar me culpando durante séculos, mas vai chegar um momento que eu, em algum momento, vou despertar e vou iniciar meu processo de volta, né, gradativamente, subindo degrau por degrau, em volta à ascensão, que é nosso destino de nos tornar seres angelicais. Já que você falou dessa questão de não haver um inferno, né, eterno, a gente tem uma pergunta que é o seguinte: tem algum tempo definido para ficarmos na zona de refazimento? Não. Nós não temos um tempo definido. O tempo vai ser aquele que nós iremos escolher, consciente ou inconscientemente, permanecer naquele determinado local. Vou dar, por exemplo, eu me sinto muito culpado por todas as coisas que eu fiz. Então, Roseli, na palestra passada, disse que a gente, depois de carne, a gente passa num sono reparador, nós somos acolhidos, é explicado que nós retornamos à pátria espiritual, e mesmo depois de toda essa explicação, a gente não aceita aquilo que, sei lá, eu vou me utilizar como exemplo, né? Eu matei alguém e fico remoendo com remorso, culpo por aquilo tudo. Eu automaticamente, pelas leis físicas, eu vou ser levado a um local onde possivelmente estará outras pessoas que se sentem da mesma forma do que eu. Então, assim, vão constituindo esses espaços, nessas zonas de refazimento. E eu vou ficar ali até quando? Até quando eu conseguir me perdoar. Até quando eu conseguir enxergar que aquilo não está me fazendo bem. E se eu não enxergar, aquilo vai se perpetuando. E aí eu vou tomando, né, várias, como eu posso dizer? Várias sensações, né? À medida que eu não consigo me libertar desse pensamento, várias ações contra a minha consciência podem ser, minha consciência vai se deteriorando. Então, o tempo vai ser aquele tempo que eu vou conseguir me refazer, vou conseguir me perdoar, vou conseguir talvez obter o perdão daquele que eu cometi um erro, muitas vezes só vou conseguir sair
se aquele irmão me perdoar. E muitas vezes aquele irmão já me perdoou, e mesmo assim eu não consigo muitas vezes percebê-lo, não consigo sentir verdadeiramente aquele perdão, e eu fico ali, sabe, agarrado naquele processo. Então, tempo, um mês, um ano, um século, um milênio, quem vai determinar é a nossa consciência, é o estado que a gente vai se permitir sair daquele lugar onde eu me coloquei. É muito importante a gente ter ciência disso, porque, por exemplo, né, quando a gente estava falando do inferno, a gente imaginava que a gente teria alguém nos julgaria e nos condenaríamos a ir para o inferno. Então, ou seja, nós não iríamos só por vontade própria, alguém nos enviaria. Mas nós é que nos colocamos em cada um desses lugares na zona de refazimento. Então, tudo que vai acontecer nesse processo, a responsabilidade é nossa. Jeane, tem mais perguntas? Dentro do que você acabou de falar, você falou da questão do tempo, haveria a incidência do tempo de Deus frente à minha escolha de não querer progredir na erraticidade? Repete para mim, para eu entender melhor. Haveria a incidência do tempo de Deus frente à minha escolha de não querer progredir na erraticidade? Bem, eu não sei se eu compreendi muito bem, mas o tempo de Deus, ele é eterno. O que eu quero dizer com isso? Que o Pai, ele nos aguarda o tempo inteiro. O tempo todo ele está nos oportunizando, inclusive ter essas moradas que vai nos receber de acordo com aquele momento vibracional, aquele momento de consciência que eu estou, é a prova de que ele disponibiliza todo o tempo necessário para aguardar o meu processo de despertar. Então, por mais que eu bata o pé e dizer que eu não quero evoluir, o que isso vai acontecer? O mundo, o planeta, enfim, tudo, continua a sua marcha incansável para o progresso. Sueli, eu já te vi, tá? Então, eu vou estacionar, vou ficar estacionado. Só que vai existir alguns processos da própria lei de Deus que vai fazer com que em algum momento, aí vou utilizar a palestra das dores, né, que já foi dada no nosso curso atual, ou através da dor, né, que foi a Fernanda que nos trouxe, ou através de qualquer um outro estímulo que seja necessário para que eu consiga me libertar desse sentimento estacionário e me colocar em marcha, porque não existe um outro caminho a não ser o caminho da evolução, o caminho de eu me colocar de volta como no caminho de receber aquela herança divina que é de sermos seres feitos da imagem e da semelhança do Pai. Então, por mais que eu não queira estacionar, esse tempo de Deus vai ser o quê? Serão todas essas oportunidades, vai ser ele trabalhar cada morada dessa que seja capaz de me abrigar dentro daquilo que naquele momento eu sou. Então, se por algum momento eu fui fraquejando, eu vou utilizar a expressão, fui caindo mais do que eu já estava, ele vai me proporcionar lugares que me recebam e que me propiciem as oportunidades do despertar para que eu volte à jornada da evolução. Sim, Sueli. Bem, você já até falou um pouco, mas eu só vou colocar para que, se você ver que dá para poder falar mais um pouquinho, assim, quando a maioria das pessoas aqui já viram o filme de André Luiz, ele lá no Nosso Lar, não é verdade? Uhum. Só que ele já estava em um caminho de um entendimento, mas antes, logo do desencarne dele, ele passou pela zona de refazimento, certo? Como todo mundo passou. Chegou um determinado momento em que ele já estava um pouco mais fortalecido e foi dada a ele a oportunidade de voltar ao lar dele material para ver como todo mundo estava.
E no momento em que ele chegou lá no lar material, por aquilo que ele viu que não foi tão bem entendido por ele, naquele momento ele se viu, de uma certa forma, de novo, lá numa zona, vamos dizer assim, umbralina, não é? Então, a gente poderia dizer também que essa situação que a gente acontece de estar numa zona umbralina e daqui a pouco estar conseguindo sair dela, também é muito mais pela nossa situação do nosso espírito em estado de emocional, vamos dizer assim? Perfeitamente, Sueli. Após o nosso, né, como o nosso desencarne, a partir do momento que estamos vivendo no plano espiritual, as nossas emoções, elas, eu não consigo mais mascará-las. Enquanto aqui na matéria, eu estou limitada pela matéria. Então, por mais que eu esteja ou entristecido, ou enfurecido, ou por qualquer outro, tomado por qualquer outra emoção, eu não consigo ir para lugar nenhum, eu estou preso aqui. Agora, a partir do momento que nós nos desprendemos desse invólucro material, e somos seres ali de pura energia, nós estaremos sendo levados exatamente aos lugares que a gente vai se sintonizar. Então, você trouxe um exemplo muito bacana dessa passagem do André Luiz, porque a partir daquele momento que ele se enfurece, quando ele visita, que vai lá, que já tem lá um outro, né, que ela já tem um outro esposo, ele automaticamente ele é transportado, por quê? Porque aquele processo emocional dele faz com que ele se adeque a determinada frequência. Ele permanece ali muito tempo? Não, por quê? Porque ele já tem consciência de que se ele permanecer naquele local ele, por muito tempo, ele vai perder tudo aquilo. Não é que ele vai perder, ele vai acabar, sabe, se afinizando muito com aquela energia e não vai conseguir recuperar a sanidade para poder voltar ao estágio que ele estava antes. Então, o que acontece? Neste processo, e aí foi colocado na relação do inferno, ou da questão da zona de refazimento, o que acontece? Nós, de uma forma geral, como temos ainda muito enraizado que somente através do sofrimento é que a gente consegue evoluir, então o que acontece? Aí eu vou pegar até um trecho de uma obra do Ramatiz, que ele fala assim, ó, quando nós tomamos consciência de um ato inconsciente praticado e quando percebemos o mal que fizemos a outra pessoa, um forte sentimento de culpa nos toma de assalto. A culpa, por sua vez, nos leva à prática da autopunição. Sendo assim, sentimos um desejo irresistível de sofrer por ter causado sofrimento a outras pessoas. Então logo, podemos dizer que a culpa é um outro elemento que compõe este cenário de punição, que nos leva a esses sentimentos de emoções. Assim como a culpa, como você bem trouxe a questão, né, da raiva do André Luiz, vai fazer com que a gente seja levado. Agora, se eu passo a cultivar isso por muito tempo, eu acabo fazendo o quê? Fazendo parte vibracionalmente daquele local. Mesmo depois que eu me recupere, que aquela raiva passe, eu já me estacionei naquela zona ali. Então, eu vou ter que aguardar um processo que ele vai vir com auxílio, possivelmente, de algum benfeitor espiritual, porque Jesus também deixa, né? O Pai deixa sempre aquelas pessoas que vão nos socorrer para fazer com que a gente consiga ser resgatado e consiga mudar de campo vibracional, como foi o caso de André Luiz, que ele também estava lá, e depois veio alguém o resgatou. Então, ele tomou consciência, ele viu que estava em um lugar, relembrou até que veio alguém novamente em seu socorro e o tirou de lá. Então, assim, a zona de refazimento é o nome próprio, né? Acho que já foi agora bem estruturado, a espiritualidade sempre é muito sábia, é um lugar para a gente se refazer, da gente se reconstruir em relação à nossa paternidade, à nossa herança divina. Jeane? Então, com relação àquela pergunta sobre o tempo de Deus, né, só para explicar melhor, o tempo de Deus foi perguntado, é a questão da... Peraí, deixa eu voltar aqui. A questão do tempo que urge para que a pessoa reencarne, mesmo ela teimando no sofrimento, a questão muitas vezes da necessidade de talvez uma reencarnação compulsória.
Olha só, esse tempo, né, aí eu vou falar da forma que eu compreendo, ele vai ser de acordo com a minha necessidade, com o que eu posso. Então, eu posso estar em determinada frequência de que, sabe, eu não vou estar preparado para poder reencarnar, porque até neste processo, ele também, eu preciso, dependendo do nível vibracional que eu esteja, nessa localização desse andar, eu preciso de um tempo aí subindo até que eu esteja num ponto vibracional para o reencarne. Então, ou seja, este tempo, o tempo de Deus, ele vai obedecer o tempo da minha consciência também. Entende? Então, assim, o tempo urge de uma forma para todo mundo no que tange a, vamos colocar o nosso processo do avançar da evolução do nosso planeta. Então, quando Jesus fala que nós somos trabalhadores da última hora, que o tempo já está chegando, é de uma forma geral, para que a gente possa se conscientizar que nós precisamos de encarar a marcha da evolução de forma responsável, de forma séria. Agora, a partir do momento que eu perco um pouco dessa noção de tempo e me coloco numa zona onde eu ainda, né, não quero evoluir, estaciono por muitas vezes querendo conscientemente, eu cheguei num ponto que eu não quero mais consciente, passa a ser de uma forma inconsciente, ele vai me esperar de uma forma cuidadosa para que eu adquira essa consciência, esse tempo, para que eu possa reencarnar. Então, já foi dito isso sobre planejamento, que mesmo que a encarnação seja compulsória, ela também é planejada, ela também é pensada por aqueles que estão numa posição de enxergar melhor o nosso processo de um todo e saber o que é melhor ou pior para a gente. Então, se eu não conseguir responder, pode falar para a Jeane que ela continua me interpelando até que eu consiga elucidar toda essa questão. Dentro do que você colocou, uma outra pergunta é porque você falou essa questão de como se fosse uma escada, né? Dentro da zona de refazimento para poder chegar ao ponto de reencarnar. E aí, dentro dessa questão da necessidade da reencarnação, mas não existem aqueles casos em que a pessoa, por exemplo, está num estado que nem mesmo pode fazer uma escolha, que muitos livros chamam de estado ovoide, por exemplo, em que é necessária uma reencarnação para que ela possa aí sim, né, voltar a trabalhar isso? Olha só, o que acontece? O nosso corpo perispiritual, ele é um corpo ideoplasmático. Então, ele vai adquirindo as formas da que a nossa consciência vai se permitindo. Estes seres chamados, né, de ovoides, e se a gente for procurar nas literaturas, nós vamos ver várias outras, se eu posso dizer assim, mudanças do nosso perispírito, né, para outras formas, eles vão precisar de um processo, né, de recuperação. Eu utilizei numa palestra passada, que eu não me recordo qual foi, deu exemplo do livro que eu li sobre Santos Dumont, né? Santos Dumont, depois da sua passagem, né, depois do suicídio, e aí voltando, né, aquilo que foi dito no livro do Ramatiz, né, pelo processo de culpa, ele foi se perdendo a consciência, e lembre-se, isso não é um processo que ele acontece, aí vou dizer, no nosso tempo muito rápido. Ele é um processo que leva, né, para a gente evoluir, vamos assim dizer, é um processo que leva muito tempo. Não é um processo que acontece de uma forma muito rápida. Então, quando você chega nesse ponto de já não ter... Aí ele não tinha nem consciência nem sobre sua própria forma. No caso específico que eu narrei do caso de Santos Dumont, depois que ele foi resgatado, e aí existe várias... Aí dentro das próprias zonas de refazimento, existem, né, os locais de amparo para esse tipo de espírito. No planejamento da recuperação dele, para que ele conseguisse retornar parte da forma humana, eles planejaram um reencarne para que perispiritualmente ele voltasse a adquirir a forma humana novamente. Então, isso é narrado num livro chamado Ícaro Redimido,
né, foi psicografado, e eu fico até brincando na fraternidade, que tem um coordenador nosso de tratamento espiritual chamado Adamastor, que foi quem psicografou o livro. Não é o Adamastor nosso, né, mas eu fico brincando que é ele. Então, narra essa passagem de Santos Dumont, que chegou a um formato de ovoide, por causa desse processo de culpa, de autopunição, e que foi resgatado, e que esse era um plano. Isso acontece com todos? Não posso garantir, cada caso é um caso. Então, como existem vários tratamentos, né, o mundo espiritual, de uma forma geral, ele também evolui em todos esses aspectos. Eu acho que cada caso vai depender de um caso, mas nós sabemos já que existem vales e vários locais, né, dentro dessa faixa de vibração, que esses espíritos que vão descendo, eles vão, né, essas moradas vão sendo habitadas, já são todas preparadas para poder receber, e com o tempo adequado, dentro do seu processo, e aí eu vou usar a Terra como fosse uma grande mãe, né? E nós vamos voltar para o seio dessa mãe para que a gente possa ser gestacionado e que a gente possa, no momento certo, voltar a ascender novamente essa escala. Agora, qual é a tecnologia, qual vai ser o processo, e aí a cada caso tem um caso para lidar com isso. Pode continuar. Posso? Ó, ela é um pouquinho grande, vou ler devagarzinho. Então, é como se fosse uma regra. Quando se desencarna, automaticamente temos que passar por essa zona de refazimento para reaprendermos a existir no mundo espiritual, pois não chegamos preparados no mundo espiritual? Sim. Todos nós vamos passar pela zona de refazimento. Como diz, até Jesus, né? Ele desceu, né? Dentro da Igreja Católica no Credo, fala, né? Jesus desceu a mansão dos mortos, né? Então, ele passou pela zona de refazimento para que, como ele mesmo disse, ele não veio quebrar a lei, então ele passou por todos os processos que todos nós, habitantes desse planeta, né, passa. Então, ou seja, nós temos que passar na zona de refazimento, porque nós, quando voltamos para o plano material, nós levamos conosco as nossas mazelas emocionais, nós levamos ainda algumas coisas que nós vamos arrastar por um tempo. Então, nós precisamos de passar nestas zonas para que a gente possa ir se harmonizando novamente, se colocando novamente em contato, se adaptando à esfera espiritual, porque, assim, a Diana vai falar lá das cidades intermediárias. Então, eu não vou sair daqui, desse estágio, para uma zona que estou aqui em cima, de uma hora para outra. Isso precisa ser gradativo. Então, as zonas de refazimento, elas servem para essa depuração, não só das nossas energias, dos nossos pensamentos, mas também da nossa adaptabilidade novamente ao plano espiritual. Vamos lá. Alguns dizem que nas zonas de refazimento... Alguns dizem que as zonas de refazimento são uma espécie de hospital temporário para nos adaptarmos e compreendermos a nossa nova situação como espírito. Caso não aceitemos e nos revoltemos com essa condição, temos a liberdade de ir para locais... Caso não aceitemos e nos revoltemos com essa condição. Nós temos a liberdade para ir para locais intermediários de acordo com a condição vibratória? Não sei se você entendeu. Você quer que eu te mande? É porque ela é bem longa. Bem, eu vou falar do jeito que eu entendi, aí você me fala. Então, eu entendo o seguinte, eu voltei, então, não aceitei a minha condição, que eu estou, e aí eu só tenho liberdade para ir para onde eu quero. De suma é isso. Bem, nós temos a liberdade em função do nosso livre-arbítrio. Nós estaremos onde nosso coração está. Então, o que acontece? Se eu não quero, se tira mais, não quero ficar ali, eu vou para onde vibratoriamente, aonde tiver mais locais que vão estar sintonizados, vou estar na minha mesma vibração. Então, se naquele momento eu estou muito enfurecido, estou revoltado, eu vou acabar sendo levado, conduzido, atraído para locais onde terão outros similares a mim, e vão estar vibrando naquela mesma frequência, que também não estão se revoltados contra Deus, contra outros que não acreditam em Deus, estão revoltados com a vida, muitos não aceitam porque ter desencarnado tão jovem ou tão velho, ou quando ele atingiu o sucesso, enfim, cada um vai ter um motivo para
essa revolta. Então, eu tenho a liberdade de ir para lá. Só que, em função das escolhas, existem as nossas consequências. Então, a partir do momento que eu vou voltar, eu começo a ficar muito tempo naquele lugar, depois, talvez, eu nem querendo de uma forma, digo, de pensamento, eu vou conseguir me deslocar para outro lugar de uma forma tão simples. Eu vou precisar de esperar o momento adequado, vou precisar de repensar o meu caminho. Aí vem toda aquela parte da gente fala do nosso crescimento moral. A partir de como eu vou interiorizando isso, como eu vou trabalhando, como eu vou me sentindo verdadeiramente, porque no plano espiritual, diferente do plano material, não tem como mentir. Então, ou seja, aí realmente, a partir do meu melhoramento moral, porque intelectual a gente já tem, eu vou conseguindo me ascender e estar apto a ocupar outros planos, né, outros andares das zonas de refazimento. Então, é um processo realmente de reconstrução, de voltar a subir degrau por degrau, até onde eu tenho que ir, até chegar numa colônia, até chegar, enfim, a Adriana vai falar isso com mais propriedade lá na frente. Mas, enfim, então eu tenho o direito, a liberdade de escolher para onde eu quero ir, mas também eu vou ter que arcar com as consequências dessa escolha, porque todos nós temos uma escolha quando nós chegamos no plano espiritual, como já foi dito, no sono reparador. Para onde eu vou, vai ser a minha consciência que vai determinar e a minha vontade. Aí, a partir do momento que eu vou para lá, eu vou continuar arcando com estas escolhas até que realmente eu seja tocado, e a partir do momento que eu fui tocado, eu consiga fazer esse trabalho de retorno. Então, muitos precisam de passar por vários processos, muitos aceitam. Por isso que existe, né? Então, muitas vezes pode perguntar assim, por que existe os centros espíritas? Por que existe, né, o processo da mediunidade? Por quê? Porque através, muitas vezes, esses irmãos precisam de passar por tratamentos em planos densos, ou muitas vezes passar por incorporação de médio, conversar, para ter choque amino, para poder se despertar, poder começar a ter condições vibratórias para ir subindo cada degrau desta escada de retorno. Sim, Diane. Dentro do que você acabou de responder, a gente tem uma outra pergunta, você tinha comentado anteriormente que todos passam pela zona de refazimento, independente do nível evolutivo do encarnado. Mas essa sua afirmação seria pelo fato de que os hospitais que atendem o recém-desencarnado estão na zona de refazimento? Sim. Por quê? Não é porque os hospitais que atendem estão na zona de refazimento, mas é que é uma coisa chama a outra, vamos assim dizer. Nós estamos lá e nós precisamos de ter alguém que nos acolha. Se nós estamos num determinado padrão de energia, precisa de se ter postos de socorro capazes de atender naquele processo que eu estou. Até nos lugares, eu chego, vamos colocar assim, eu chego no primeiro andar, depois eu vou subir, eu chego lá no quinto andar, depois eu escolho que vou lá para o primeiro andar. Então, depois tem 4 andares para subir de novo. Em cada andar desse, vai ter ali obreiros, trabalhadores de Jesus, vai ter hospital, vai ter postos de socorro para socorrer todo mundo que está ali naquele nível. Então, ou seja, as pessoas vão para a zona de refazimento porque nós precisamos de passar por elas, como a gente já falou, em função do nosso processo de voltar ao plano espiritual. Muitas vezes de adaptação, de respiração, de vivência mesmo. Nós passamos ali, sei lá, no mínimo mais de meia década encarnados, né, acostumados a viver, né, sentir fome, processo de tomar banho, então é todo esse processo. Então a gente precisa de se readaptar. Então as zonas, a gente fala de zona de refazimento, voltando, porque é uma zona que a gente vai se refazer e reaprender. Então os hospitais e todas essas casas de apoio, elas estão, cada uma dentro dessas faixas de vibratórios para acolher a todos nós. Eu vou fazer uma agora, mas eu vou também te mandar, caso você não me compreenda. Peraí. Ela está no direto, mas ficou lá para cima. Tá bom. Mas esse sono reparador é antes ou depois de irmos para a zona de refazimento?
Tem espíritos que desencarnam e penso que nem dormem e nem vão para lugar nenhum, pois muitos não conseguem nem se libertar do corpo e são atendidos, às vezes, nas casas espíritas. Não me parece que foram acolhidos imediatamente. Não sei se me fiz entender. Então, não é morrer, ser acolhido, dormir e se refazer? Pode me explicar? Olha, por tudo aquilo que eu já presenciei, já escutei, né, principalmente, aí eu posso dizer, nos salões da fraternidade, o sono reparador, ele é algo oferecido para todos. Todo mundo vai passar por esse estágio do sono reparador. Porém, em função dos processos emocionais que nós estivemos envolvidos no nosso desencarne, nós não aceitamos a nossa condição de espírito. Então, eu posso, vou imaginar que eu sou muito apegado ao meu corpo, então eu não aceito que eu morri, né? Porque eu fui lá um cara que cuidou do corpo, fui narcisista, por exemplo. Então, eu fico ali apegado ao meu corpo e fico vendo o meu processo de putrefação, né? E sofrendo aquele processo todo. Não foi porque eu não passei no sono reparador? Não. Eu passei, mas por uma escolha consciente ou automático, né, do nosso processo, e aí a mente humana ela é algo ainda muito complexo, e a gente não perde essa complexidade porque desencarna, esses estados, nós voltamos a ficar revivendo isso o tempo inteiro. Eu já falei, acho que, não sei se eu já citei isso, porque eu, às vezes tem esse defeito de ficar falando sempre a mesma história. Mas, por exemplo, existe uma série televisiva chamada Lúcifer, que tem na Netflix, e que é muito engraçado essa relação, engraçado no sentido que as cenas de tortura do diabo, a pessoa fica revivendo eternamente aquele último instante de sofrimento dela. Então, ela morre, aí começa, vive de novo, passa aquela cena, volta de novo. Então, esse processo, ele fica, e que vai levando a gente para, ou nos prende às zonas de refazimento. Então, esse espírito que acha que não vão para lugar nenhum, como está na pergunta, né? Tem espírito que desencarna e pensa que nem dorme, é porque, na verdade, ele não aceita a sua condição ainda. Então, ele vai passar por todo um processo de acompanhamento, porque por mais que aquele agente possa olhar e ver muitas vezes em determinadas obras psicografadas que o espírito acompanhou, fez isso, fez aquilo, mas em um momento ele estava desamparado. Todo momento sempre existe os espíritos que estão em volta dele, monitorando todo aquele processo dele. Nenhum espírito fica desamparado, fica sem o cuidado do Pai. Ao contrário, vai ter ali seu agrupamento, porque nós já vimos aqui durante esses estudos nossos que nós temos um grupo de proteção, e esse grupo não se desfaz depois que nós desencarnamos. Né? Meu grupo de proteção estava enquanto estava aqui encarnado, meu mentor, né? Meu fulano. Não, eles continuam a zelar por nós. Então, esses irmãos que depois a gente começa a receber esses relatos, então, vou dar um exemplo. Muitas vezes pode ter numa sessão espírita, um irmão que chega e está preocupado porque a família dele sofreu um acidente, e muitas vezes aquele acidente pode ter acontecido, mas ele está preso num fragmento de espaço e tempo, se é que eu posso assim dizer, daquele sofrimento dele. Então, ele vai ser, dentro de uma casa espírita, ele vai ser acolhido, vai explicar o processo dele, possivelmente quem está recebendo, conversando com esse irmão, vai dizer que possivelmente já tem lá uma equipe, que a família dele vai estar em segurança, vai acalmar o coração daquele irmão para que ele receba, e muitas vezes, esse processo de acalmar, ele é novamente colocado em sono para se recuperar e ser novamente apresentado, conversar novamente, ele já se encontra na erraticidade, e aí vai ser todo feito, eu vou usar a palavra catequese, para poder levar a conhecimento novamente para ele. Então, a gente fica nesse processo de dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, por um tempo que for necessário para a gente consiga realmente se manter, muitas vezes acordado, para que a gente não consiga se prejudicar muito mais do que muitas vezes a gente já tenha se prejudicado. Eu acho que num livro do nosso lá tem época que eles dão até água para o André Luiz não ficar falando muito, Então, é nesse processo daí do sono. Então, o sono, ele acontece logo depois do desencarne. Todo mundo tem merecimento? Todo mundo. Pode ser aquele que a gente possa nominar daquele ser mais
maléfico. Ele vai ter direito ao sono reparador, vai ser que o pai cuida de todo mundo com o mesmo amor, com o mesmo carinho. Isso não quer dizer que ele não vai responder frente às leis espirituais, que ele não vai ser confrontado com elas, mas o tratamento de acolhimento, ele é o mesmo para todos. Então, o sono vai acontecer, o que a gente é aqui, quando desperta, ou muitas vezes, nós saímos desse processo tão desesperado, que essa parte do acolhimento, isso ele se perde em nosso campo de mente. Então, a gente nem se lembra que a gente dormiu, a gente nem lembra que alguém conversou com a gente, porque a gente, espiritou lá do nosso acordado, um despertar, de uma forma muito rápida, muito abrupta, e sai correndo, e aí a gente vai vivenciar todas as experiências que já são aí colocadas em várias literaturas das pessoas que passam por essa zona de refazimentos e todos os sofrimentos, enfim, aí tem uma infinidade de oportunidades, infinidade de casos que irão acontecer. É que o apoio está com o dedinho bem escondidinho assim, mas ela está pedindo para... Pode falar, Sussu. Voltando um pouquinho atrás na sua fala, você está falando sempre muito sobre a escolha de se colocar nas zonas, pulando de andar para andar, né? Dando exemplo, estou no quarto, eu vou para o terceiro, eu vou para o primeiro. Mas fica parecendo que essas escolhas é baseada no nosso querer, e não é assim. Todo o reflexo de nossas idas e vindas é vibracional, é sintonia nossa com o ambiente em que nos direcionaremos, não é isso? Sim. Só para poder tirar essa ideia de que eu faço isso, vamos dizer, com o meu livre-arbítrio, mas tem ali todo um processo do reflexo daquilo que eu estou vibrando, não é assim? Sim, porque quando eu falo da questão da escolha, e aí você colocou muito bem, muitas vezes, vamos dizer assim, a gente não fala que quando a gente é tomado, a gente usa a expressão de perder a cabeça, perdi a cabeça, fiz coisas que eu não devia fazer. Isso acontece no plano espiritual, só que dessa forma vibracional. Então, eu mudo o meu padrão vibracional e muitas vezes eu não estou percebendo que esse padrão vibracional ele está sendo alterado. Porque aquilo, para mim, passa a ser sempre do mesmo jeito, eu me habituo àquele padrão. Então, muitas vezes eu estou alterando o meu padrão e não estou nem percebendo. Então, eu estou mudando essa faixa vibracional, como você colocou, sem a minha percepção. Eu não estou escolhendo, eu não estou escolhendo conscientemente, igual ir lá no elevador e apertar do quinto para o primeiro. Mas eu digo de escolha, que é o processo que nós estamos construindo através dos nossos... E o que vai alterar o nosso padrão energético? Aquilo que a gente sente, aquilo que está refletindo o nosso interior. Por isso que a gente vem no plano material para lidar com esse sentimento, lidar com essas emoções, para vou usar assim, né? Expurgar aqui na matéria grande parte desses sentimentos e dessas coisas que eu estava no plano espiritual depois quando eu voltei para a matéria, exatamente para quando eu voltar novamente, vamos utilizar assim, se eu tivesse alguns pesos, eu não voltar mais com esses pesos novamente, que esses pesos fiquem aqui na Terra. Então, foi bem colocado, muito bem lembrado, né, que esses padrões vibracionais, ou seja, aquilo que eu estou verdadeiramente sentindo, é que vai me levar para esses andares, para essas localidades que a gente vai se colocar. Como você usou no exemplo lá atrás do processo do André Luiz depois da visita dele lá na casa. É isso? Pode? Pode. Mandei também. Quais são os sentimentos que mantemos na zona de refazimento? Culpa, mágoa, rancor? Ou será que a saudade dos entes que deixamos para trás também seria um sentimento? Ou isso depende da nossa condição espiritual, ou seja, estarmos um pouco mais elevados espiritualmente? Olha, o que eu posso dizer em relação aos sentimentos que nos mantêm nas zonas de refazimento são todos estes sentimentos que eu posso dizer que vão contra aquela mensagem crítica, a mensagem de amor que Jesus nos trouxe. Então, tudo aquilo que nos afasta do amor, seja por nosso irmão, ou seja,
né, do amor e do que eu me apegue às coisas de Deus, eles vão fazer com que eu fique estacionário nesse processo na zona de refazimento. Então, a saudade, ele é um sentimento até natural, a gente sentir saudade. Não é a saudade de um ente querido que vai fazer com que a gente permaneça numa zona de refazimento, numa zona de... Mas vai ser aquilo que a gente enxerga, aquilo que o quanto nós estamos próximos ou distante do amor. Porque se existe a maior força do universo, aquela que é capaz de romper e transformar, é a força do amor. É somente na recuperação deste amor verdadeiro que vai fazer com que a gente se movimente energeticamente e seja capaz da gente ir mudando de faixa vibracional, da gente saindo das zonas, se eu me permitir ir para as zonas mais densas, vai ser por esse amor a mim, por esse amor a outra pessoa, por amor principalmente, né, ao nosso Pai, é que vai fazer com que eu comece a mudar vibracionalmente e que me permita eu agariar recursos para voltar à nossa subida. Então, sim, culpa faz com que eu fique estacionado numa zona de sofrimento? Sim. Mágoa faz com que eu fique na zona de sofrimento? Sim. Rancor faz? Sim. Por quê? Porque esses são todos sentimentos que me afastam da bondade divina. Então, eu vou me sentir culpado, eu vou ter rancor de alguém. Então, isso é o quê? Nada mais é do que eu não estar experimentando o bem, o amor. Porque o que é o mal? É simplesmente a ausência, ou não, a não compreensão, ou a não prática, ou não reconhecimento em mim do amor que eu tenho, e do bem, e da minha paternidade, da minha centelha divina, que é somente amor. Então, enquanto eu não fizer essa harmonização, enquanto eu não construir dentro do meu ser, essa estrada, né, de me perdoar, de me livrar desses sentimentos, né, mais densos, eu vou permanecer nessa zona estacionado. Então, vai ter sempre a oportunidade, sempre vai ter amparo, sempre vai ter alguém que vai estar, vamos imaginar, se eu estou num processo desse, eu vou receber auxílio, vou receber condições, eu vou ser esclarecido, inclusive dando até, né, vamos colocar determinados níveis, né, vai ser dado opções terapêuticas para que eu consiga me libertar desse processo vicioso no qual eu me encontro e que me encontra muitas vezes amarrado por muitos tempos numa zona de refazimento talvez mais densa, sendo que eu poderia estar usufruindo daquilo que eu tenho direito, que é a plena felicidade. Nós vimos para cá, né, para sermos felizes. Nós é que nos afastamos dessa felicidade, dessa dádiva, né, do Pai. Dentro dessa pergunta, né, eu não sei se você puder falar, é porque eu acho que essa saudade que foi colocada aqui é o que muitas vezes a gente chama de um amor mal trabalhado. Aquela questão de você, por exemplo, desencarnar e os seus filhos não, e a pessoa acabar se prendendo a esses que ama, a questão do apego. Se você puder comentar essa diferença. Sim, aí tudo bem. Aí tem a questão do apego, né? Então, a gente vai além da saudade, tem a questão do apego. O apego é um amor mal trabalhado. Então, o que acontece? Eu fico muito apegado, e aí vamos dizer o seguinte, vamos colocar que nós, em termos aqui no plano material, hoje nós estamos entre zonas, vamos dizer assim, energeticamente. Então, tem zonas de refazimento, vou utilizar a nossa posição para cima e para baixo. Então, nós estamos ali nesse intermédio. Então, o espírito que ele não vive no plano espiritual, ou seja, que não segue o caminho dele na erraticidade, e se prende, né, esse apego, que é conviver ao lado de nós encarnados, ele vai sofrer uma degradação energética. Por quê? Porque ele está num plano que é muito mais denso e que ele não foi feito para que ele possa viver bem. Então, este processo dele acompanhar vai fazer com que realmente ele passe por estados emocionais que depois ele poderia estar se evitando. Então, vamos dar um exemplo.
vou pegar de novo o exemplo de André Luiz. André Luiz saiu de lá, estava em tese, ele já se sentia harmonizado, veio no plano espiritual, viu uma cena que o desestabilizou e ele automaticamente foi transferido de novo para uma zona de refazimento temporária, né? Foi levado para um outro nível de refazimento. O que eu quero dizer com isso? Então, essa pessoa que fica pegada, né, que fica ali com apego, ele pode presenciar cenas que vai fazer com que dele melhorar emocionalmente, vai se piorar emocionalmente. Então, esse irmão, ele vai ser avisado sobre isso? Vai. Ele vai ser conscientizado disso? Vai. Mas ele vai permanecer em função da sua escolha, partindo e continuando ao lado desses seus amores, sofrendo ou não sofrendo. Mas, em algum momento, ele vai precisar de seguir o seu caminho. Porque, volto a dizer, o nosso orbe, ele segue toda uma sequência de leis, que são leis que não podem ser ludibriadas. Então, em algum momento, ele vai ser levado, vai ser colocado em determinados locais, porque essa lei ela se aplica a todos nós. Então, ele vai sentir, vai ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que ele desperte que a realidade dele não é mais aqui. Mas isso vai levar que tempo? Só o tempo do despertar da consciência dele e o tempo que ele se colocar disponível e estiver preparado para poder receber esse auxílio. Nós vemos isso muito nos trabalhos mediúnicos na fraternidade ou em qualquer casa espírita, que ele, né, precisa muitas vezes dessa conversa, desse esclarecimento, e muitas vezes ele vai uma vez, vai 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes, até com que ele realmente desperte e fale, realmente aqui não é para mim, eu cansei, estou cansado, eu preciso descansar, e aí vai todo um processo para que ele aceite e seja recambiado ao espaço que é desejado, ao espaço que ele que é pertinente aonde que ele precisa estar. Quando às vezes você usa um termo que, né, alguns entendem, mas talvez não todos compreendem. Se você puder explicar que quando você está falando quando o indivíduo é levado, é questão da vibracional, que às vezes dá para entender que alguém carrega ele para algum lugar, entendeu? Você pode explicar? Sim. Então, o que eu digo assim, na verdade, pode existir as duas coisas, né? Ele pode ser levado, então vamos botar. Chega um momento que eu desencarnei, né? A N ficou aqui, aí casa com outro, eu fico muito enfurecido com isso, né? Então, né? Que está ocupando o meu lugar. E aí chega uma hora que chega o irmão e fala assim, pô, Léo, sai dessa, cara, evolui Pokémon, né? Poxa, deixa a mulher em paz. E aí, muitas vezes eu estou tão cansado que né, eu faço o quê? Eles botam eu em sono, me levam realmente carregado, vão me levar para um hospital, ou para um instituto, para eu vou botar assim, um local onde eu possa me refazer, e a partir daí eu vou com as minhas próprias pernas adquirindo condições, onde que vibracionalmente depois eu posso percorrer por outros caminhos. Ficou explicado, Giane? Mas aí a questão de, às vezes, porque quando muitas vezes você fala que o espírito é levado para a zona de refazimento, que é a questão vibracional, entendeu? Não entendo. Você quer que eu explique? Quando a pessoa desencarna, você comentou que dependendo do que ela leva, ela é levada para a zona de refazimento, entendeu? Okay. Se você puder explicar isso. Quando eu digo que ela é levada, talvez eu use até a expressão, né, de forma equivocada, a pessoa se sintoniza com aquele campo vibracional. Então, como fosse um processo, para a gente, talvez, na matéria, difícil de, talvez, vislumbrar, mas não é que ninguém me pega pelo braço e me leva até determinado local. Mas eu automaticamente, pelo processo de energia, de sintonia, eu sou automaticamente, eu vou trocar a palavra, teletransportado para determinadas zonas, né? Então, o que acontece? Como eu disse, no plano espiritual,
nós não temos como mascarar as nossas emoções. Então, nós iremos ser situados, nós estaremos convivendo, nós estaremos vivenciando exatamente aquele estado que eu estou. Como nós estamos em um planeta ainda que a gente vivencia isso o tempo inteiro, então já existem infinitos, né, posições vibracionárias que vão fazer com que me acolham, me recepcionem de acordo com o meu padrão vibracional. Então, por isso, quando eu uso essa expressão que eu sou levado, é porque a minha consciência me levou até determinado local. Então, hoje, no campo, por exemplo, quando nós estamos encarnados, quando a gente pega um livro, nós estamos lendo e a gente se transporta para dentro da história, né? Então, tem pessoas que conseguem se ver as imagens do livro, ouvem as vozes diferentes dos personagens. Então, nós temos no campo, isso acontece quando encarnado. Quando desencarnado, esse processo ele passa a ser automático. À medida que eu vou pensando, automaticamente sou levado, sou transportado, vou vivenciar aquilo automaticamente de acordo com o meu padrão. Ficou mais entendido assim? Adriano, você que tinha dito assim, agora ficou mais ou menos assim? Ah, então tá bom. Então vamos lá. Sim, Sussu. Eu vou dar um exemplo para ver se a gente consegue abrir mais um pouquinho isso daí. Eu vou trazer para aqui, para nós, a matéria, que de repente, né, consegue abrir mais um pouquinho esse ir e vir do campo vibracional. Por exemplo, eu levanto num dia onde eu levanto com um bem-estar, né? Tive um bom sono, levantei, correu tudo bem até ali, e eu estou fazendo o meu dia de uma forma bem, emocionalmente falando, estou seguindo. De repente, em algum momento desse dia, eu passo por um aborrecimento, certo? Então, eu tenho algumas opções nesse aborrecimento. Primeiro, eu me volto todo para ele, esqueço de tudo que eu estive até ali de bem, e dali para frente eu vou levar um tempo ruminando tudo aquilo. Ou eu paro e penso, bem, isso aconteceu, nesse momento agora eu não tenho como mudar o que aconteceu, mas também eu não vou me permitir estar o tempo todo envolvido por isso. Na hora certa de eu lidar com tudo isso que está acontecendo, eu lido. Então, quando eu faço esse movimento, automaticamente eu vou amenizando em mim aquele sentimento não tão bom que chegou por conta de tudo aquilo. Então, eu vou mudando o meu campo vibracional aqui na matéria também, de acordo com o entendimento e o jeito de lidar com tudo isso. É mais ou menos por aí? Exatamente, Felipe. Muito bem colocado. É isso aí. Pode? Nada a complementar. Você foi muito perfeito na sua explicação. Então, é só agradecer. Sim, Jane, pode ir. O tempo que passamos dormindo na zona espiritual já não faz parte da preparação para quando desencarnamos? Para quando desencarnarmos não sentimos tanta diferença? Eu acho que foi a questão de quando você falou que estar na zona de refazimento é para readaptação, mas esse tempo dormindo já não faria parte disso? O tempo que a gente dorme se desdobra, aí será que a pessoa quis dizer? Dormindo no sono, na matéria? Do sono reparador? Ó, a pergunta é a seguinte: o tempo que passamos dormindo na zona espiritual já não faz parte da preparação para quando desencarnamos e não sentimos tanta diferença? Acho que é essa a questão, já que nós sempre estamos em contato com o plano espiritual, a gente já não teria readaptado para quando desencarnarmos? Uma realidade é quando eu ainda estou encarnado, e por que acontece? Vamos colocar da seguinte forma. Quando eu estou encarnado,
meu espírito está aqui, e aí de noite nós temos o efeito do nosso desdobramento, nós vamos lá para o plano espiritual. Só que, vou usar o meu exemplo, né? Eu, como possivelmente todos os dias quando eu durmo, eu vou para o plano espiritual fazer alguma coisa, só que eu não me lembro. Então, seja, esse tempo que eu estou lá, posso estar trabalhando, posso estar estudando, posso estar aprontando, né? Porque dependendo de cada dia que eu vou dormir, eu posso ir para determinado lugar, né? Não sei, enfim. Eu vou para... Como o plano espiritual é uma região que tem muitas moradas, né? Eu posso frequentar qualquer lugar. Inclusive lugares físicos, materiais. Mas eu não me recordo. Então, esse tempo que a gente passa dormindo, nós vamos adquirindo. Se a gente tiver voltado para o nosso crescimento moral, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou trazer informações do plano espiritual que eu vou utilizar no meu dia a dia para a solução de um problema, poder passar por uma dificuldade, eu vou encontrar forças, o meu mentor, meu grupo espiritual vai conversar, enfim, vai ter uma infinidade de coisas, mas eu ainda estou preso à matéria como espírito. Então, eu só realmente voltarei a habitar o plano espiritual no meu desencarne. Então, aí sim, em minha totalidade, aí a minha totalidade da minha consciência, ela não mais estará dividida entre os dois planos, eu estarei 100% no plano espiritual. Então, por isso que eu preciso de passar por esse plano, porque aí o que acontece? Eu não vou estar mais respirando, eu não vou estar mais no processo de vestimenta, enfim. Então, eu tenho que realmente passar por uma readaptação no plano espiritual para reaprender a viver como espírito, porque até então eu estava como espírito encarnado, e agora eu estou 100% como espírito, eu não tenho mais a minha vestimenta material. Então, por isso que esse processo, ele precisa ser reconstruído novamente. Pode? Pode. O que fazer para sair da zona de refazimento? Será que terei que melhorar os meus sentimentos? Eu tenho que parar e fazer a autoanálise lá onde estou? Essa é uma boa pergunta, né? O que nós precisamos fazer para sair da zona de refazimento? Bem, lembrando que a zona de refazimento, ela não significa que seja um lugar de sofrimento, certo? Então, isso é bom a gente deixar muito claro, porque tem espíritos que vivem bem na zona de refazimento. Não quer dizer que na zona de refazimento seja lugar de sofrimento, porque muitas vezes nós temos essa ideia de que a zona de refazimento é um lugar de sofrimento. Então, o que acontece? Se eu estiver numa posição de sofredor, para a forma que eu saí, é compreender, e aí usar até a expressão que foi usada na pergunta, né? Eu vou passar por processos educacionais desses meus sentimentos para que eu consiga, aos poucos, ir mudando a minha consciência e automaticamente mudando o meu padrão vibratório para que eu consiga sair desse posto de sofredor e me colocar como na posição de espírito merecedor, de um espírito que está no caminho da evolução, um espírito que está buscando o seu aperfeiçoamento, e aí eu vou estar automaticamente melhorando a minha consciência e me colocando apto a ir em determinados locais. Aí Adriano vai falar de novo, porque senão eu vou entrar na palestra de Adriano, né? De poder estar indo em outros locais, vivenciar experiências que até então eu não pude viver. Porque da mesma forma como nós vemos nas literaturas que falam, né, das relações, como já foi colocado, né, dos umbrais, daqueles locais mais densos, ou que, né, de visão não tão boa, mas existem as faixas acima, que são lugares extremamente lindos, com paisagens admiráveis, como a gente pode ver no próprio filme do André Luiz, A Colônia do Nosso Lar. Então, a gente vai poder experimentar a felicidade de qual nos é direito. Então, nós vamos poder, com essa melhoria, né, poder nos movimentar através dessas instruções. Então, determinados cursos, determinados eventos, determinados acontecimentos no plano espiritual, eu começarei a ter acesso em função dessa capacidade.
Eu acho que eu não sei se foi num... Eu li uma vez num livro, acho que o Emmanuel falando que para ele chegar perto, acho que foi uma esposa dele, numa encarnação passada, acho que eu estava viajando nesse negócio. Mas você tem ideia, ele precisou de usar uma vestimenta especial para poder chegar até onde ela estava, em função do nível, né, de adiantamento espiritual que ela estava. Então, ou seja, existem outras, várias faixas ainda que nós podemos percorrer e nos usufruir de tudo isso que o Pai nos delega, né? Então, vai ser assim, a forma que eu vou me colocar é em função do meu crescimento moral, da compreensão de que eu sou como espírito, da minha posição ainda de ser em evolução, aceitar isso e trabalhar e me colocar à disposição. Porque uma coisa muito importante que Deus nos deixou, é a posição do trabalho. Então, o trabalho, né, é se colocar em ação, é um fator determinante para a minha melhoria do meu estado vibracional e, consequentemente, ir mudando essa escada de transição. Quando dizemos que uma casa é mal assombrada, esses espíritos não me parecem estar no umbral ou na zona de refazimento. Olha só. Então, pode falar, desculpa. Não, só para ver se a minha entonação foi correta. E quando uma casa está mal assombrada, aí a pessoa afirma, é que esses espíritos não me parecem estar na zona de refazimento. Na verdade, assim, nós estamos... Lembra que eu falei que a gente está no meio do processo, né, de cima para baixo? Nós estamos no meio do mundo espiritual. Então, quando a gente tem uma casa mal assombrada, e aí nós temos várias classes de espíritos, tem os espíritos que estão em sofrimento, mas tem aqueles que escolhem ser perturbado, vamos assim dizer, né? Usar a expressão de brincadeira, né? Aquele que quer aprontar, quer pregar peça em alguém, ou tanto que, se a gente for colocar que nós começamos a ter contato com o plano espiritual, foi através de, em tese, uma casa mal assombrada, né? Casa que fazia barulho, casa, né, que começou lá a bater na madeira, se comunicar. Então, ou seja, estes espíritos, eles estão numa zona de refazimento. Nós estamos nesse processo de zona de refazimento. Ele está em um local que a gente fala de refazimento como muitas vezes um processo até educacional, né, da gente se refazer, mas ele está numa faixa vibratória que ele vai andar por onde está, ele vai usar o seu livre-arbítrio para fazer o que ele quiser. Então, a casa mal assombrada, ele vai estar ali, né, botando medo de alguém, talvez ele gosta de sentir aquilo, cada caso é um caso. Mas ele está posicionado em uma zona de refazimento, por quê? Porque nós estamos nesse processo ainda, né? Então, estes irmãos, em determinados momentos, eles vão ser também... lembra que eu falei que existe uma lei que é inexorável a todos nós? Em algum momento ele vai precisar de passar por essa lei vai ser aplicada a ele vai precisar de se recolocar dentro de um padrão desse. A gente tem algumas perguntas ainda, a gente tem que vou tentar organizar, porque a gente está com pouco tempo. Vamos lá. Algumas pessoas ainda entendem que a zona de refazimento é um local de sofrimento. Você já comentou, mas a questão é como podemos desmistificar isso? A primeira forma de desmistificar é que nós estamos fazendo hoje. Entender que a zona de refazimento não é somente um lugar de sofrimento. É um lugar onde tem pessoas que sofrem? Sim. Muitos foi porque nós somos catequizados ao longo do tempo de enxergar essa relação do inferno. Então, a primeira forma de a gente desmistificar muitas vezes, uma coisa que a espiritualidade trouxe de trocar, né, a palavra lá de inferno, ou muitas vezes, tanto que a palavra umbral, se a gente for pesquisar o significado dela, ela vem de passagem, né? Essa soleira que a gente tem na porta, não sei se é em Portugal, tem um lugar que o nome é umbral, que aí você passa na separação de um piso para outro. Então, ou seja, esses lugares são apenas meios de passagem. Nós somos passageiros nesses locais. Então, a primeira forma é que nós estamos
nós, né, a fraternidade cristã Bezerra de Menezes, personificada em mim hoje, está trazendo esse conceito no sentido de quê? De que não é um lugar para sofrer, é um lugar para a gente se recompor, é um lugar para que a gente possa se melhorar e não sofrer. Vamos lá. Teve um momento da palestra que você falou da questão do auxílio ao desencarnado. E a pergunta foi a seguinte: o grupo espiritual que ajudou um irmão quando estava encarnado, o Léo disse que eles continuarão ajudando quando ele desencarna. Então, por que um espírito que está pegado à Terra ainda precisa da ajuda de um centro espírita? Olha só, ele precisa, porque muitas vezes ele precisa de ter o que nós, né, chamamos de um choque anímico. Somente em contato daquele espírito com o perispírito mais denso do médium, ele vai conseguir, muitas vezes, compreender, porque muitas vezes ele não enxerga o outro espírito do lado dele por causa da sua frequência vibratória. Por que muitas vezes, numa igreja evangélica, né, você tem ali o pastor, precisa às vezes de gritar, né, precisa de fazer todo aquele processo que a gente tem, porque o espírito muitas vezes não está escutando no plano espiritual. Então ele vai chegar acompanhado de um irmão, por exemplo, eu vou na igreja evangélica, ele vai me acompanhando. Muitas vezes ele pode até tá tão próximo a mim que eu vou passar lá, o pastor vai botar a mão na minha cabeça assim: meu irmão, acorde para a vida, meu irmão. E aí aquele irmão, ele consegue ouvir. Isso acontece no centro espírita, acontece nas igrejas evangélicas, acontece na igreja católica, acontece em todos os lugares. Para com que, como ele está tão próximo da matéria, está tão enraizado, que ele não consegue enxergar vibracionalmente os outros irmãos. Então, por isso que eles precisam da nossa interação mediúnica, para que ele possa recuperar a sua parte de sua consciência, para que os irmãos espirituais possam lhe auxiliar. Nas zonas de refazimento, há possibilidade de acesso a estudo e a contato com outros espíritos também em estágio de refazimento? Sim, perfeitamente. Não existem nas zonas de refazimento somente os hospitais, existem vários. Vou usar o nome de educandário, de escola, universidade, centros de curso, várias instituições que serão para o aprimoramento do espírito. Então, nós vamos evoluindo moralmente a partir do momento que nós vamos evoluindo também intelectualmente. Então, as zonas de refazimento têm todos os instrumentos necessários para que eu reconquiste aquilo que, por algum motivo, eu possa ter perdido ao longo desse processo estacionário na zona de refazimento. Então, vai ter locais que vão ser de terapias, sejam das mais formas que nós temos hoje no plano material, no plano espiritual, sejam terapias cognitivas, sejam vibracionais, sejam de instrução. Então, vai ter ali, voltando, né? O Pai deixa muitas moradas, essas moradas são também esses locais por onde nós iremos passar para readquirir ou adquirir novos conhecimentos que vão permitir com que eu consiga caminhar de volta ao meu objetivo, que é a marcha do progresso. Você comentou que existem vários estágios, né, dependendo do nível vibracional dos sentimentos que são alimentados. Então, tem vários locais dentro da zona de refazimento. Ainda existem áreas de denso sofrimento, como é chamado em alguns livros os vales dos suicidas? Sim, existem zonas que ainda comportam. Lembram que o Pai, ele é misericordioso. Então, ele precisa de se manter dentro do nosso planeta ainda zonas que comportem todo o pensamento. Zonas que vão drenar, muitas vezes, esses pensamentos, essas energias deletéricas do nosso corpo perispiritual, para que a gente fique, vou usar a expressão mais leve, né, porque aí eu estou usando, né, pelo fato de estar drenando. Então, sim, ainda existem locais onde espíritos ainda estão, muitas vezes, negando a si, estão negando, muitas vezes, a paternidade divina, viram as costas para o Cordeiro. Então, esses locais ainda existem. Eles já estão fazendo um processo, já desde a vinda de Jesus, há 2000 anos atrás, que talvez tenha sido o ápice, né, segundo Ramatiz e outros espíritos, que é o auge dessa zona de maior sofrimento.
e ele já vem num processo de reurbanização de determinadas zonas. Então, hoje, pode ser que antigamente você tinha geograficamente na zona umbralina um vale onde se tinha, porque um vale de suicidas, hoje tem um campo de futebol, tem, sabe, um lugar de lazer, aquele lugar já foi reurbanizado, aqueles espíritos já foram tratados, já foram encaminhados, mas ainda existem locais ainda muito densos que vão acomodar ainda por muito tempo todos estes irmãos que ainda carecem de cuidados especiais, e aí são cuidados especialistas mesmo. Então, existem espíritos que são de extrema luz, como a gente consegue muitas vezes compreender, de elevado cabedal moral, de evolução, mas que se apagam, vamos assim dizer, para viver no meio de todos eles e cuidar com todo carinho como os emissários do Cristo, para que todos eles, no momento correto, despertem e retomem novamente, vou usar essa expressão, a marcha do progresso. Já que você falou de urbanização, essa é a nossa última pergunta. Se puder explicar rapidamente. Em alguns livros, vemos que existem áreas na zona de refazimento organizadas, muitas vezes parecidas com cidades que nós temos no plano material. E alguns livros dizem que essas cidades são, inclusive, governadas por líderes de obsessores. Como é que isso funciona? Bem, essa é uma pergunta boa, né? Essa é uma pergunta boa. O que acontece? Sim, existem no nosso orbe ainda seres que são ao contrário da mensagem do Cristo. Seres que negam a bondade de Deus. E muitas vezes, estes irmãos, nós não podemos esquecer disso, que esses irmãos, eles acabam executando, né? Eles se colocam como executores da lei divina. Então, muitas vezes, há um intercâmbio, vamos dizer assim, do mais alto, né? dos emissários do Cordeiro com esses seres, que vão receber determinado agrupamento de espíritos, porque muitos espíritos serão somente acordados pelo agulhão da dor. Então, muitas vezes, quem é que vai provocar essa dor? Muitas vezes são esses chefes dessas falanges. Então, é muito engraçado que eles não conseguem perceber como que o pai é inteligente, né? Ou seja, coloca eles a favor do progresso divino, mas eles acham que estão servindo a eles mesmos. Então, sim, existem muitos seres que são, vamos botar, governadores, eles criam determinadas cidades. E como que eles criam essas cidades? Porque existe um grupo de espíritos que energeticamente vão constituir, dar poder a ele para poder manipular e criar esses ambientes, essas cidades, bairros, esses locais. Muitas vezes o cara cria um castelo, uma masmorra e bota um monte de gente lá dentro. E por que eles ficam lá? Porque muitos se acham que precisam de sofrer, que precisam de passar por aquilo. Então, muitas vezes, quando aí, lembrando que toda essa relação, isso, ele se mantém em determinado equilíbrio. E o alto está sempre monitorando todas essas atividades. Quando o negócio começa a passar do limite, o alto desce, vai lá e sapeca todo mundo, né, reurbaniza determinadas áreas e encaminha cada um para o seu local que precisa estar. Mas sim, existem esses que negam, viram as costas para Deus, que estão aí trabalhando contra o progresso da humanidade, mas tudo faz parte de um plano maior que muitas vezes nós não temos conhecimento para compreender tudo isso. Mas não podemos perder a fé e perder a certeza de que existe um Pai que zela e dá oportunidade para todos nós. Então, cada um no nosso orbe, ele ocupa uma posição, por mais que a gente possa não compreender, mas ele ocupa uma posição de trabalho, uma posição que faz parte de uma estratégia maior. Então, ele é uma peça importante nessa grande engrenagem que é a nossa marcha de crescimento. Antes de você encerrar, então, aproveitar, já que você comentou aí, né, que a Adriana até me lembrou aqui, que o Jovem Obsessor comenta sobre isso, Metamorfose também, então só ler que aí vai esclarecer mais ainda.
Então, ou seja, tudo isso, né, no jovem obsessor, né, tanto no livro da Jeane, traz para, de uma forma muito próxima de nós, todo esse processo que está sendo explicado hoje, deste processo da relação do que acontece, né? O exemplo aí do livro da Adriana e do livro da Jeane, né, do Jovem Obsessor e Metamorfose, são essas transformações e como o amor é capaz de transformar e de fazer com que as pessoas mudem durante esse processo. Então, somente este amor é capaz de reconstruir todo o nosso ser, né? Posso voltar aí usando a colocação que a Jenny colocou, né, nos trouxe dos ovóides. É o amor que vai fazer com que a gente saia de um estágio talvez mais primitivo, que a gente já regrediu, a voltar a caminhar como um ser da criação e aproveitar todas as oportunidades de estar aqui encarnado, de recebendo a bênção que é estar encarnado, já foi dito isso em outras palestras, nós já presenciamos, de poder estar junto com os nossos amores, reconstruindo as coisas que nós precisamos de reconstruir, de se reorganizar. Então, vale aí a dica da leitura, né? Um Jovem Obsessor, Metamorfose, que vai fazer que, eu tenho certeza que se vocês lerem, vocês vão lembrar de vários trechos desse nosso bate-papo tão enriquecedor, por causa da participação de todos vocês, por causa de todas as perguntas, e vão fazer novas conexões de conhecimento, e espero que a gente tenha desmistificado um pouco essa relação da zona de refazimento, e que a gente vai ter muitas oportunidades daqui para frente ainda de uma forma ou de outra, esse tema ser abordado, e que os nossos pensamentos enviados sobre esse tema auxiliam mais alto a cada vez mais ter energias salutares e que sejam possíveis cada vez mais a gente auxiliar nesses processos das reurbanizações. Porque quanto mais a gente pensar não no negativo, mas pensar no positivo, no sentido de que no céu e não no inferno, mais contribuições nós daremos para o mais alto. Mais alguma pergunta, gente? Então, de uma forma com muita humildade, eu tentei colocar que a zona de refazimento ela é um lugar para a gente se refazer e não um lugar para a gente sofrer, que nós possamos, a partir deste curso que se encerra na próxima semana, a gente ter uma visão não tão complexa do plano material e do plano espiritual, e aí lembrando, né, as palavras de Jesus, que nenhum de nós, né, nenhuma ovelha ficará perdida, que a gente possa confiar nessa afirmação do Cristo, que nós temos um Pai misericordioso e zeloso, que está o tempo inteiro em constante trabalho para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, criando novos mundos, aperfeiçoando outros mundos, dando oportunidade, como o nosso orbe hoje está em fase de transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, e assim todos nós estamos caminhando nessa marcha do progresso. Então, eu agradeço a presença de todos mais uma vez, desejo que todos tenham uma ótima noite, que não vou dizer que a gente retorne bem para os nossos lares, porque estamos todos em nossos lares, né? Mas que tenhamos todos uma noite de muita paz, num momento tão turbulento do nosso processo de aprendizado na humanidade, tantas pessoas queridas que a gente vai se despedindo todos os dias, mas que tenhamos fé de que estamos sendo suportados por um amor infinito. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos todos reunidos, todos em companhia, todos formando essa grande família que é a Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes. Eu agradeço, Senhor Jesus, pela vida de cada um desses irmãos, de cada um dos seus familiares, que neste momento a espiritualidade de nossa casa visite cada um desses irmãos, levando o teu amor, levando a tua paz, levando a tua serenidade, levando a cura, levando a compreensão. Que esta noite nós possamos nos despedir desse dia com a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, como sempre esteve,
lembrando da nossa Mãe Maria, que nos está ao nosso lado, cobrindo com o seu manto, nos carregando no colo quando precisamos, e que nossos irmãos possam, neste momento, todos aqueles que estão desamparados, que se sentem menosprezados, que se sentem em processos de tristeza profunda, sejam esses irmãos encarnados ou desencarnados, que eles possam sentir o teu calor, Mestre, confortar cada coração, que cada um possa despertar para o crescimento, para a melhora espiritual, que possa despertar para o teu amor, Mestre, e que eles possam enxergar ao lado deles a companhia necessária para que ele possa despertar e evoluir. Que o Senhor fique conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja.